E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal SC em Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e hoje a gente vai falar sobre o arranjo barra principal e transferência, que é o arranjo preferido das subestações 69 kV e também das subestações 13.8 kV. Então a gente vai falar todas as características, todas as suas qualidades e o porquê dessa escolha quase sempre acontece nas subestações de 69 e também 13.8 kV. Mas antes de começar, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal e também curtir esse vídeo. Isso tem um valor enorme, né, para a gente que está começando nesse canal, um canal que tem pouco tempo de vida, então isso tem um valor enorme aqui para a gente. Isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo vídeos também, trazendo conteúdo cada vez mais relevante para você. Então se inscreve aí no canal, também curte esse vídeo. Então bora pro vídeo. Então vamos começar falando aqui desse arranjo, primeiramente pelas suas vantagens. A primeira grande vantagem desse arranjo é que ele tem um custo atraente. É um arranjo que é bastante semelhante a um arranjo do tipo barra simples, né, que a gente viu no vídeo passado. É um arranjo que, apesar de ter duas barras, ele só utiliza uma no seu funcionamento normal, apesar de a gente precisar construir essas duas barras, mas a diferença de equipamentos de um arranjo para o outro, de arranjo ali, de como você coloca, da quantidade de cabos, de tudo aquilo ali que envolve a subestação barra principal e transferência é muito semelhante a uma subestação de barra simples. Então é uma subestação que tem um custo relativamente baixo, né? Uma subestação que tem um custo atraente, porque ela envolve um baixo custo e também uma boa flexibilidade operacional, né? Uma subestação que ela tem uma flexibilidade maior do que a subestação de barra simples, é uma subestação que tem um pouquinho mais também de confiabilidade. Por quê? É uma subestação, como eu falei agora há pouco, ela tem duas barras, tá? Então é uma subestação onde você tem aí praticamente a mesma quantidade de chaves, a mesma quantidade de disjuntores, mas utilizando essa subestação é possível fazer a manutenção aqui desse disjuntor, né? Diferentemente do arranjo barra simples, onde a gente tinha que desligar toda vez que a gente fosse fazer manutenção em algum disjuntor, retirar algum equipamento, a gente precisava desligar o circuito. Nesse caso aqui eu consigo fazer manutenção nesse disjuntor, nesse disjuntor, nesse disjuntor, em qualquer disjuntor aqui dessa subestação a gente consegue tirar esse disjuntor para manutenção e utilizar aqui o bay de transferência, né, esse disjuntor de transferência para fazer a transferência do circuito, e aqui a gente não interrompe o fornecimento. Então eu consigo tirar esse disjuntor e utilizar esse outro disjuntor aqui que está no bay de transferência para fazer a proteção do circuito, e isso serve para qualquer circuito na subestação. Então essa é uma característica muito interessante, já que a gente consegue desligar qualquer disjuntor, a gente consegue retirar isso, fazer qualquer tipo de inspeção sem desligar o circuito. Então essa é a característica principal da subestação barra principal e transferência. Esse tipo de esquema, barra principal e transferência, também é um esquema que permite evoluir. O que é que a gente entende por evolução de esquema? Uma subestação, quando ela nasce, geralmente ela tem um arranjo definido, um arranjo que pode ser um arranjo inicial e pode ser que seja um arranjo definitivo, um arranjo que pode evoluir com o tempo. Isso quer dizer que uma subestação, por exemplo, barra simples, ela consegue evoluir para uma subestação no futuro, barra principal e transferência. Uma subestação barra principal e transferência, ela pode ser construída de forma que ela possa evoluir para uma subestação, por exemplo, barra dupla a 4 chaves. Então a barra principal e transferência é um arranjo interessante porque ela permite a evolução para uma subestação do tipo barra dupla a 4 chaves, que tem uma confiabilidade muito maior do que as subestações, que tem um custo elevado. A gente vai ver isso com detalhe em outros vídeos, mas é uma subestação que é bastante interessante, é muito usada na rede básica. A gente vai ver isso tudo em detalhes, não precisa se preocupar com isso agora. Então é por isso que esse arranjo se torna bastante interessante, porque ele reúne o custo atraente, essa possibilidade de evoluir para um arranjo de barra dupla, a flexibilidade operacional, e também essa condição aí de você conseguir jogar com os bays da subestação, com os equipamentos, e ter recurso para manobrar caso você precise tirar um disjuntor para manutenção. Você não vai precisar desligar um circuito. Como principal desvantagem dessa subestação, desse tipo de arranjo, é que a confiabilidade desse arranjo ela é muito semelhante, como eu falei anteriormente, a uma subestação barra simples. Por quê? Esse tipo de arranjo é um arranjo que opera normalmente, essa chave de bypass ela vai operar aberta, uma chave de bypass ela é sempre aberta e ela só fecha no momento que você precisa bypassar um circuito. Então aqui é a mesma coisa, essa chave vai ficar aberta e a energia que vem através da linha, vamos colocar dessa forma aqui, essa energia que está entrando aqui na subestação através dessa linha, ela vai passar por esse disjuntor e ela só consegue se conectar ali no barramento principal. Então
É uma subestação que, durante sua operação normal, é uma subestação de barra simples. A diferença é que quando ela precisa de um recurso, quando ela precisa fazer a manutenção do disjuntor, ela consegue fazer essa transferência, né, utilizando aquele bay de transferência, e aí você não precisa desligar aquele circuito que na subestação de barra simples você precisa fazer. Então essa subestação é uma subestação que é interessante, mas que ela tem essa deficiência, né? Ela não consegue ter esse ganho de confiabilidade como em outros arranjos de subestações, né? De barra dupla, de disjuntor e meio, que a gente vai ver em outros vídeos. Uma outra grande desvantagem desse tipo de arranjo é aquela sequência que a gente tem que executar de manobras para que a gente consiga transferir um disjuntor, né, de um circuito para aquele disjuntor de transferência. Então imagina que a gente precisa tirar esse disjuntor aqui desse transformador, tá? Isso aí pode ser replicado para qualquer disjuntor da subestação, mas vamos considerar que a gente precisa tirar esse disjuntor aqui. Qual é a sequência de manobra que a gente vai ter que fazer, né, para que a gente consiga colocar esse disjuntor? A gente tem que lembrar sempre que a chave seccionadora não abre em carga a menos que ela seja especificada. O disjuntor é o equipamento mais apropriado para fazer essa manobra, né, para que você possa abrir e fechar em carga. Então imagina que a gente tem aqui, ó, duas chaves, a gente tem um disjuntor, a gente tem mais uma chave, mais outras duas chaves e outro disjuntor. Então é um jogo de chave e disjuntor que é um jogo muito perigoso, porque se a gente opera erradamente uma seccionadora, a gente pode causar um problema na subestação, a gente pode causar um problema no transformador, a gente pode causar uma série de fatores aí se a gente faz uma operação errada. Então é muito interessante que você entenda, né, essa operação, que você saiba realizar e fazer isso com segurança na hora que for operar uma subestação desse tipo. Então vamos ver com detalhe aqui como é que a gente faz essa sequência de operação para a subestação aqui, barra principal e transferência. Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês, né, nesse diagrama unifilado essa subestação. Essa aqui é uma subestação 69 kV, desse lado aqui 13.8 kV. A gente vai pegar o lado 69 da subestação, que é uma subestação barra principal e transferência. O lado 13.8, o arranjo é barra simples, então como o objetivo do vídeo aqui é falar da barra principal e transferência, a gente vai se ater ao lado 69 kV, que engloba toda essa parte aqui até esses transformadores. Eu já mostrei esse arranjo aqui em outros vídeos, tá? Vocês já conhecem. A gente vai falar só realmente de como fazer a manobra aqui. Então imagina que a gente tem essa subestação aqui com essa mesma configuração, tá? Dois bays de transformador, né, que são esse bay aqui e esse bay aqui, dois bays de entrada de linha, né, para essa linha, esse bay aqui que é o bay de transferência, né, o vão de transferência, onde vai ficar o disjuntor de transferência, e esse vão aqui é um vão futuro, e futuramente outra linha vai entrar aí, isso aí vai se transformar num bay de entrada de linha. Então a gente tem por enquanto esses 5 bays em operação, mais esse futuro. Então imagina que a gente tem essas duas linhas entrando na subestação, a gente vai ter uma corrente I1 entrando por essa primeira linha aqui, né? A linha 1 vai entrar uma corrente I1 na subestação, pela linha 2 vai entrar uma corrente I2. A tendência natural, né, como a gente já explicou, essa subestação é uma subestação barra principal de transferência. Essa chave aqui, que é a chave de bypass, ela vai operar normalmente aberta. Então se essa chave aqui está normalmente aberta, né, em todos os bays é a mesma coisa, né, que uma chave de bypass ela só funciona no momento que ela precisa bypassar alguma coisa. Não é o caso, né? Durante a operação normal da subestação, essa corrente ela vai entrar por aqui e ela vai seguir esse caminho aqui, ó, passando por essa chave, por esse conjunto de ITC, por esse disjuntor, por essa outra chave, até chegar aqui nesse barramento vermelho, né, onde você tem esse nó aqui, né? Esse barramento vermelho é o barramento principal. O barramento azul é o barramento de transferência. Então vamos ver aqui, ó. A corrente ela vai entrar por aqui, ela vai passar por esse disjuntor até chegar no barramento principal. Quando ela chega no barramento principal, ela pode se dividir aí de acordo com o sistema, né, no lado 13.8 kV, com a carga dos alimentadores, com os transformadores, né, dependendo de como tiver o outro lado da subestação. Então em cada vão aqui de transformador você vai ter uma corrente I passando, tá? Eu não coloquei aqui nenhum valor, isso aqui é só para a gente ter uma ideia do que é que está acontecendo aqui. Então essa corrente ela vem por aqui, ela chega no barramento principal, ela pode se distribuir para o sistema, passando aí pelos vãos de transformador. Então imagina que esse disjuntor aqui da entrada, né, da linha 1, ele deu problema. Esse disjuntor tá com alguma, sei lá, algum vazamento de gás, algo do tipo, né, a bobina de acionamento deu problema, já precisa trocar, enfim, tá com algum problema, a gente vai precisar fazer a transferência desse disjuntor para utilizar aqui o bay de transferência, nesse disjuntor de transferência, para que esse circuito ele não fique descoberto e a gente não precise desconectar. Então a gente consegue fazer essa manobra aqui simplesmente através daquela sequência de manobras que eu falei e vou mostrar para vocês aqui, sem desligar o circuito. Então imagina que essa corrente ela está entrando aqui, a gente vai fazer a transferência agora. Qual é o primeiro passo?
O primeiro passo então seria eu fechar essas chaves aqui, ó, as chaves de bypass. Então eu vou fechar essa chave aqui de bypass, tá? Vou colocar aqui só para vocês entenderem, né, o que é que a gente está fazendo, tá? No diagrama de filar, a representação das chaves, né, dos equipamentos são sempre abertas, né? Todas as chaves elas vêm na posição aberta e aqui isso não muda, tá? Estou colocando aqui só para a gente poder marcar o ponto a ponto do que a gente está fazendo. Então aqui a gente fechou essas chaves e perceba aqui, nesse momento que a gente fecha essas chaves aqui, esse disjuntor ainda está aberto. Então chave e disjuntor são normalmente abertos, né, no bay de transferência. Então quando eu fechei essa chave aqui, eu mantenho esse disjuntor aberto, então não tem uma circulação de corrente. Então não tem problema nenhum com a seccionadora, nessa seccionadora aqui dos bays de transferência. Eu posso abrir e fechar sem problema algum. Então o segundo passo seria fechar aqui a chave de bypass. Então quando eu fecho a chave de bypass, perceba aqui, ó, essa corrente ela continua passando aqui pelo caminho principal, porque por mais que essa chave aqui ela esteja fechada, quando você voltar por aqui, essa corrente vai passar aqui e esse disjuntor vai estar aberto. Então você não tem também circulação de corrente, tá? Então essa chave aqui, tanto a do bay de transferência quanto a chave de bypass, eu posso abrir e fechar tranquilamente. Agora, nesse momento, né, no terceiro passo que a gente vai executar agora, é o passo onde você tem a circulação de corrente através da transferência, que é o momento onde a gente fecha esse disjuntor aqui. Então não vou colocar nada aqui, mas a gente vai marcar aqui como esse disjuntor, ele é um disjuntor que fechou agora. Então no momento que a gente fecha esse disjuntor, a gente tem que uma parcela dessa corrente, ela vai vir por aqui, ó, vai seguir esse caminho, passando pela chave de bypass, entrando aqui nesse barramento azul, que é o barramento de transferência, entrando aqui nesse nó, aí passa por essa chave, passa por esse disjuntor e volta aqui novamente para o barramento principal. E quando chega no barramento principal, a gente pode distribuir ali, na verdade o sistema vai distribuir ali entre os dois transformadores e vai jogar para todos os alimentadores que estão do outro lado da subestação. Então nesse momento, né, no terceiro passo, que foi quando a gente fechou esse disjuntor aqui, né, que é o disjuntor de transferência, é onde a gente estabelece a corrente, tá? Então a gente não teve nenhum problema em abrir e fechar a chave seccionadora em carga. Então o quarto passo que a gente vai executar é a abertura desse disjuntor. No momento que a gente faz a abertura desse disjuntor aqui, ó, o disjuntor 52.3, né, que é o disjuntor do circuito principal, no momento que eu abrir isso aqui, essa corrente some. Então toda a corrente que está entrando aqui por esse bay, ela vai passar por aqui, tá? Vai fazer todo aquele caminho que a gente já mostrou, vai voltar para o barramento principal e vai se dissipar no sistema. E o último passo que a gente vai executar, né, o quinto passo, para fazer a transferência do disjuntor, é abrir esse conjunto de seccionadora que já está representado aqui como chaves abertas, tá? Então esses são os 5 passos que a gente tem que executar para conseguir fazer a transferência de qualquer disjuntor para o disjuntor de transferência, tá? Então dessa forma a gente consegue fazer com que esse tipo de subestação opere, né? Na verdade ele vai operar como uma barra simples, mas no momento que a gente tiver um problema aqui no disjuntor, como foi o caso que a gente trabalhou aqui, imaginando que esse disjuntor aqui estaria com problemas, a gente conseguiu fazer a transferência desse disjuntor, né, com que a proteção desse circuito aqui ficasse nesse disjuntor, sem precisar desligar o circuito. Essa é a mágica da subestação barra principal e barra de transferência. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje a gente falou sobre o arranjo barra principal e transferência. Mais para frente a gente vai falar do arranjo de barra dupla, também do arranjo de disjuntor e meio e também sobre diversos outros assuntos. Então dá aquela força aqui pra gente, né? Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, comenta aí embaixo também caso tenha ficado alguma dúvida, beleza? Que eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.